lembramos que sempre estão, mas da nossa prece que nós possamos senti-los mais perto, que nós possamos sentir essas presenças que muito nos amam, que cuidam de nós, que zelam pelos nossos caminhos. Enquanto nós aprendemos, tropeçamos, levantamos, superamos nossos desafios. Para cada um que está aqui na busca de alguma cura, de alguma melhora, interior ou exterior, na relação consigo mesmo ou em outras relações, nós pedimos na reunião de hoje possamos acessar os bálsamos, os remédios para a nossa alma, que nos aliviam, que nos fortalecem, que nos fazem sair daqui melhores que chegamos. Assim nós agradecemos, Jesus, por tua presença no meio de nós. Que o Senhor permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Sirlene, sinta-se em casa. Meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz, o amor de Jesus possa envolver os nossos corações, que nós possamos então compreender a lição que nós vamos estudar aqui hoje. Que Deus nos abençoe. Hoje, pus um título grande, mas a lição é pequena e de grande profundidade. Nós vamos estudar sobre a jornada evolutiva do Espírito, mas é apenas, acho que eu posso dizer que é um pontinho. É uma lição que, em termos de jornada evolutiva, a gente vai apenas saber que existe, digamos assim. Né? Na verdade, nós já sabemos. Porque no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata então da pluralidade das existências, primeiro o Espírito São Luís, e depois no item 26, Allan Kardec vai fazer um comentário sobre essa questão da evolução espiritual, do aprendizado que o Espírito tem que fazer para alcançar a perfeição relativa que é dada à criatura, né? Porque não é meu objetivo aqui, mas é uma coisa que a gente precisa pensar na existência de Deus, no ser que é o Criador, perfeito em todas as coisas, sempre existiu. Isso é um negócio bem profundo para nós, né? E nós vamos ser perfeitos. Nós temos lá o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo: sede perfeitos. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Nos ensina Jesus. Esse sede perfeitos é dentro da perfeição relativa que é dada ao Espírito. Então, primeiro, São Luís vai falar no item 25 do capítulo 4 sobre, aqui o título dessa parte é necessidade da encarnação. Então, é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A encarnação ela não é um castigo. Ela é uma experiência que a vida na Terra, que a vida no mundo material pode nos oferecer. E que as experiências que a gente vive no plano material são necessárias para o desenvolvimento da nossa inteligência e, por consequência, para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Porque para que nós possamos evoluir realmente, nós precisamos avançar, tanto no sentido intelectual
espiritual. Crescer em ciência, amor e justiça. É por isso que o Espírito de Verdade, no capítulo 6, nos recomenda: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Né? Amai-vos e instruí-vos. Então, a fé raciocinada se baseia no uso do conhecimento para que nós possamos, então, adquirir as aquisições morais, da vida moral. Porque se um espírito adquire somente o conhecimento intelectual, a formação no campo da ciência, ele não é um espírito evoluído. No máximo, tecnicamente esclarecido. E é por isso que nós temos muitos espíritos portadores de grande conhecimento intelectual, mas sem o conhecimento na parte do amor. Então, Emmanuel vai falar que a instrução, esses espíritas amai-vos e instruí-vos, constitui as duas asas, né, da sabedoria que o espírito precisa para evoluir. Está ficando claro? Está dando para entender? Tá, é difícil. Deixa eu aqui, porque eles não guardam. Guarda tudo. Então é por isso que a gente precisa estar nos esforçando, todos nós, para adquirir novas experiências, para aprender a amar, para aprender a respeitar a gente mesmo, o nosso semelhante, a criação divina, fazer esforços constantes para compreender o plano divino da criação. Ah, mas a gente pode compreender? Pode. Há um conhecimento relativo que a gente pode. E lá no livro dos Espíritos, na primeira parte, quando fala da criação divina, os Espíritos dizem a Allan Kardec, ele disse muitos anos. Não, tem muitos anos, na pandemia. É porque eu começo a ler o livro dos Espíritos e de repente as palestras tomam conta e eu tenho que parar, senão não dou conta de falar. Há certos mistérios que não nos é dado a conhecer. E Dr. Bezerra informa no livro, uma carta de Bezerra de Menezes, que na medida em que nós vamos evoluindo, na medida em que nós vamos crescendo em amor e sabedoria, nós vamos compreendendo a existência de Deus. Mas nesse momento, para a grande maioria dos espíritos que estão na Terra, não nos é dado saber tudo. E o que a gente precisa aprender tem qual objetivo? Nos ensinar a compreender e viver a lei de Deus. Nos ensinar a amar a Deus, a nós próprios e o próximo. Quando a gente adquire o conhecimento, aprende a capacidade de amar a Deus, o nosso próximo e a nós mesmos, aí a gente está caminhando para uma perfeição. E olha que maravilha, enquanto a gente não aprende isso, de uma forma ou de outra o espírito está sempre angustiado, sempre ansioso. Já observaram que a gente tem uma pressa danada para viver? Começa o ano, a gente quer que chegue o meio do ano, né? A gente quer que chegue a época da primavera, a gente quer que chegue o Natal, nós estamos sempre envolvidos com isso, né? A gente quer pagar a conta, a gente quer terminar a faculdade, quer fazer um curso de especialização, quer ver os filhos crescidos, quer aposentar. A gente está sempre angustiado. O espírito plenamente evoluído, ele não tem essa pressa. Até a forma dele falar é mais calma, né? Então eu vejo, por exemplo, Wagner Paixão falar e contar os casos do Chico Xavier, aquela doçura do Chico, é porque sabe que não precisa ter pressa, é porque sabe que é com calma que a gente resolve as coisas, né? E a nossa vida é esse eterno caminhar para a plenitude.
Enquanto a gente não alcança essa plenitude, nós estamos sempre em luta. É como se em cada lugar que a gente fosse chegar, nós estivéssemos em cima da hora, né? Então, é porque a gente precisa aprender, a gente precisa saber. E no livro Obras Póstumas, Allan Kardec nos ensina que a felicidade dos espíritos puros consiste no fato de que já aprenderam tudo. Eles já sabem tudo. Aí qual que é a função deles? Colaborar na obra do Pai, difundir o amor, levar o amor a todos os corações. E o amor do Pai, esse amor em plenitude, que nos faz os espíritos superiores, é aquele amor que nos leva à harmonia com a gente mesmo, uns com os outros, a harmonia com a natureza, com as leis universais. Então envolve tudo isso. É um negócio grandioso, não é? Mas deixa eu trazer aqui para o rateiro. Eu, na verdade, eu elaborei esse estudo por uns 3 anos. Só que eu fui olhar, foi 2. Eu vou dar um agora e o outro lá para agosto. Porque eu já estou contratada aqui na nossa casa para o primeiro semestre. E esse outro estudo aqui, o outro estudo eu vou colocar lá para agosto, setembro, por aí assim. O Humberto de Campos, ou o Irmão X, tem uma mensagem maravilhosa. Lá no livro, acho que eu estou fora do mundo aqui, eu fico aqui. Lá no livro, Palavras de Vida Eterna, lá no livro Palavras de Vida Eterna, que vai falar de Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. Ele hoje não é aquele, mas não. Já se redimiu, já recuperou. Como ele fala aqui, ele está plenamente harmonizado com a sua própria consciência. Conseguiu a aprovação da própria consciência. Então o Irmão X fala que numa certa hora silenciosa, nessas horas da madrugada, em altas horas, é hora de plena atividade dos espíritos superiores. E que ele estava então caminhando lá na Cidade Santa, naquelas horas tardias, aquele silêncio. Aqui na nossa cidade ainda tem umas horas, né? Até o semáforo para de funcionar ainda, né? Nós ainda temos isso aqui, né? Na nossa cidade. Então há uma certa calmaria. E ele estava lá observando isso, né? E lembrando, os espíritos gostam de procurar aqueles lugares santos para rememorar as passagens da vida do Divino Mestre entre nós, o ensino dos espíritos, ou então recordar aqueles lugares que marcaram as suas vidas, né? Onde aprendeu muito, onde cometeu uma queda moral muito grave, né? E o trabalho que teve para poder resgatar aquela falta, porque lá no Livro dos Espíritos tem uma questão que fala assim, que a partir do momento que a gente comete um erro, um crime, que afeta a nossa consciência, basta isso. Pode até ninguém ficar sabendo, mas a gente sabe, Deus sabe. A espiritualidade que vela por nós sabe. Isso é motivo para que muitas vezes a pessoa perca a sua paz. E adquire muitas doenças psicológicas, psiquiátricas, e por aí vai, nós sabemos disso, não é verdade? Mas então, a partir do momento em que nós cometemos essas falhas, esses erros, e isso está no caminho de todos, né? O que acontece? Enquanto a gente não repara essa falta, a gente está em busca de paz, a gente está em busca de harmonia, né? E ele de repente viu um homem, né? Lá, quando ele estava andando por aqueles monumentos, aquela parte da cidade de Jerusalém, né? Ele falou o seguinte, que alguém, um espírito superior a ele, que o espírito superior, realmente superior, a gente não vê eles assim toda hora não,
O médico, evidente, até um flash, pouca coisa. Porque enquanto a gente está encarnado na Terra, a gente não tem condição de viver a vida na Terra e a vida no plano espiritual. É pouca coisa que a gente sabe, muito pouca coisa. É tão pouca coisa que o Dr. Bezerra de Menezes sabe no livro Uma Carta de Bezerra de Menezes, um livro maravilhoso. Que vamos comparar, vamos tomar aqui por base a reta ali, aquela figura geométrica da reta. O que é a reta? É uma série infinita de pontos. Um ponto tão em cima do outro que figura para nós como sendo a linha reta. Quando uma pessoa sabe muito, um médium, um estudioso do espiritismo, compreende muito a vida espiritual, na verdade ele compreende o que corresponde a apenas um ponto. E olha lá, hein? E olha lá, né? Então os espíritos superiores não se mostram constantemente, não. Aí ele viu um espírito lá, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe quem é esse? O espírito falou para ele não falou nem quem é. Ele é Judas. E o irmão X ficou espantado. Judas? E falou para ele que os espíritos costumam verificar, passear, visitar aqueles lugares que tiveram grande importância na sua vida. Sabe como passear no Santo Vitória, que eu cresci em Santo Vitória, né? Eu fui menino pequeno lá de Santo Vitória. Pois é. E Judas costuma vir à terra, por ocasião da paixão de Nosso Senhor, para meditar nos seus atos daquela época, meditar naquele ensino. Uma circunstância dessa na vida de Judas, como ele já tem a plenitude, lembrar de um fato de encarnação, de outro, tem uma significação eterna. Ele não lembra mais com aquela culpa, né? Mas como uma lição que ele aprendeu. De uma queda, qual que é o valor de uma queda? O esforço que a pessoa faz, que o espírito faz para se levantar, permanecer de pé e continuar caminhando até conquistar o equilíbrio. É para isso que serve as dificuldades que a gente vê. Não é para ficar lamentando, né? E quando o irmão X ouviu isso, ele ficou curioso, né? Mas não tinha jeito, ele não conseguia pensar mais em outra coisa. E ele fala assim, que quando o Humberto Campos viu aqui, ele era jornalista, que ele ainda tinha curiosidade do repórter, mas que entre as suas maldades de pecador, a sua imperfeição e a perfeição de Judas existia um abismo. Olha a distância que havia, né, entre o irmão X e o Judas, o Iscariote. Mas ele estava assim magnetizado. Ele falou, não tem que falar comigo. Enquanto eu falar com ele, eu não tinha sossego. E o magnetismo que Judas transmitia era simplesmente cativante, superior. O traidor passou, ficou, né? E ele se aproximou, venceu a distância e falou assim, mas o senhor é realmente o filho de Iscariotes? Ele falou, sim, sou eu, né? E repetiu triste. E a emoção era tão grande que ele enxugou uma lágrima na sua túnica longa, né? E ele falou, e ele responde que contempla às vezes essa Jerusalém arruinada, né? Meditando no juízo dos homens transitórios. É muito importante porque, da mesma forma, meus irmãos, como nós temos a nossa psicosfera individual, mas o que é isso? É a aura. E o que compõe a aura? A energia oriunda, produzida pela nossa conduta moral, pelos nossos pensamentos. Os espíritos superiores, eles nos identificam pela nossa aura. Estejamos nós encarnados ou desencarnados. O espírito realmente superior, por exemplo, me vê aqui e já sabe que luta que eu tenho, por que eu estou desse jeito, por que eu estou daquele jeito, o que eu fui ontem e provavelmente o que eu vou ser depois. No livro Libertação de André Luiz explica isso. E os lugares também, os ambientes, têm a sua psicosfera individual.
Então eu vou falar aqui como base para a gente entender, mas como a gente parece esse relógio não começa a falar, hein? Meu Deus! Eu vou falar aqui da psicosfera desta sala. Um pouquinho, que eu já estudei um pouquinho. Às vezes amanhã vocês vão encontrar outro e falar assim, mas isso aqui a Sirene não falou, a Sirene sacou. Tá? A psicosfera daqui, ela é constituída de fluidos curadores adequados à nossa necessidade moral e espiritual para nos atender. Então esse salão aqui, especialmente o salão ali onde realiza o estudo fraterno, o atendimento fraterno, a sala mediúnica também, a sala de evangelização, né, de estudo da juventude, estas salas voltadas para o bem, para os estudos, todas têm esse fluido magnético capaz de tratar as nossas enfermidades e as nossas dificuldades. E é por isso então que a gente entra no salão, basta a gente ficar calado e em agradecimento a Deus, em pensamentos de respeito, nós já recebemos o tratamento que nós precisamos. Em alguns casos recebe até cirurgia. Então não é preciso receber cirurgia, não precisa falar. Às vezes a gente nem fica sabendo. A gente vem para o estudo do Evangelho e é então tratado de problemas, doenças de variada natureza que a gente não conhece. Mas e olha, em contraposição a isso, ainda tem a nossa psicosfera individual aqui dentro agora, nesse momento, que é de espíritos enfermos, né, meus irmãos? Que é um hospital. Nós somos os doentes que viemos todos em busca do medicamento oferecido pelo amor infinito de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, não é? Bom, então Judas visita Jerusalém na época da paixão de Jesus, em que se comemora a paixão, para reviver o fato, para recordar e agradecer a Jesus o seu amor infinito. E então o irmão X vai perguntar para ele se tudo que se fala no Novo Testamento sobre a sua personalidade na época da tragédia, da condenação de Jesus é verdade. E ele vai falar que em parte é verdade, em parte não. Por quê? Quem escreveu o Novo Testamento foram os escribas. Deixa eu um pedacinho aqui. Em parte, os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que tinham acima dos meus atos. Predominaram na nefanda crucificação. Aí ainda estava pensando, isso aqui é com relação aos fatos. Vem então os textos trazidos através da mediunidade. Olha que coisa maravilhosa! Configurando então o Espiritismo como o Consolador prometido por Jesus, que tem a função de nos ensinar tudo que o Cristo disse, de nos ajudar a compreender a sua doutrina eterna, de alcances eternos. Então, essas complicações estão aqui no que diz respeito aos evangelhos. Vêm as obras de Francisco Cândido Xavier e de outros médiuns sérios que estão espalhados pelo planeta e vem corrigindo isso nos moldes mesmo da fala de Jesus, quando ele cita os fatos da lei antiga, mas utiliza a sua autoridade de mestre para corrigir.
Ouvistes que foi dito: amareis os vossos inimigos, os vossos amigos, e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, isso é um exemplo: amai os vossos inimigos. Então, a palavra do Cristo, ela é inquestionável. Aí nós temos livros como Paulo e Estevão, como o livro Boa Nova, né? Onde a palavra do Cristo é reproduzida através da mediunidade integralmente. No Novo Testamento, nos 4 Evangelhos, o assunto está muito resumido no Atos dos Apóstolos. Em livros como esse, como Boa Nova, como Paulo e Estevão, o assunto está integral. Os textos de Amélia Rodrigues, né? E nos últimos versículos do Evangelho de João, o grande evangelista nos ensina que não haveria na terra livro capaz de conter todos os episódios da doutrina do Cristo. E ele vai falar então que Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia tinham os interesses pessoais, os interesses políticos, né? Com relação à mensagem do Cristo, ao caráter da missão e da conduta do profeta de Nazaré diante da sua pregação que ele fazia na sinagoga, na beira do lago, ou seja, em praça pública. Mas que, olha como que é. O Sinédrio desejava o céu, o reino do céu, lutando por Jeová, na ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. E Judas, iludido, né, conforme nos ensina, eu li 2 vezes, o capítulo Boa Nova, li 2 vezes agora, o capítulo Boa Nova, o capítulo 24 do livro Boa Nova, a ilusão do discípulo, vai contar a ilusão de Judas. Judas queria promover Jesus com o apoio das pessoas poderosas, com o apoio dos políticos poderosos, né? E nós sabemos que as verdades espirituais, o reino do céu, não se faz conhecido caminhando, vamos dizer assim, de par em par com o poder da terra. E é por isso que Jesus afirma em muitas passagens do seu evangelho que o meu reino ainda não é deste mundo, né? E Judas, na sua ilusão, ignorando advertências, vendeu Jesus a Caifás, para depois, ele pensava em restituir Jesus a um ponto mais alto, em conduzir Jesus a um ponto mais alto, e assim a doutrina do Mestre fosse então exposta a todos. Quando ele traiu Jesus e o vendeu por 30 moedas de ouro, e percebeu o seu grande engano, que fora enganado por Caifás, que Jesus fora traído por ele. Então, Judas realmente amava o Mestre Jesus e amava os seus ensinos. Ele era um espírito frágil, né? Iludido e possivelmente envolvido por muitos processos obsessivos, né? E quando ele percebeu isso, ele acompanhou à distância todo o processo do Calvário, quando Jesus foi crucificado, quando Jesus entrega o seu espírito ao Pai, rogando perdão para os seus algozes. Aí foi muita dor para que Judas pudesse suportar, né? E ele diz o seguinte, que entregando, pois, o Mestre a Caifás, não julguei que as coisas se atingissem um fim tão lamentável, e ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E o irmão X pergunta para ele, e chegou a salvar-se pelo arrependimento? Ele falou que não.
que depois dessa, ele retorna ao plano espiritual, e depois dessa outra existência, ele reencarnou muitas vezes e foi sacrificado junto com os cristãos por ser adepto da doutrina do Mestre. E isso perdurou por muitos séculos, né? E até que ele reencarna no século XV, no corpo de uma mulher, porque Judas é Joana d'Arc, né? Eu já li a história de Joana d'Arc, eu faço palestra lá no Centro de Abadia do Dourado, de vez em quando eu repito o estudo da mentora para eles. Então, Judas é Joana d'Arc. Para falar de Joana d'Arc eu deixo por outro dia. Tem uns filmes no YouTube para vocês assistirem. A missão de Joana d'Arc foi muito importante porque garantiu à França a autonomia política, a unidade como nação. E essa autonomia política, essa unidade como nação foi importante para que a França pudesse receber as primeiras sementes do Consolador prometido, a missão de Kardec, a missão do Espiritismo. Então precisava da França, porque a França naquela época era então o país mais desenvolvido em termos de artes gráficas, em termos de conhecimento intelectual. Os adeptos do Espiritismo, os contemporâneos de Kardec, que trabalharam com ele, que ajudaram ele a fazer esta obra magnífica, sobre a qual nós baseamos, então, o fundamento da nossa profissão de princípios religiosos, que constituem, então, a terceira revelação. Então, ele vai dizer o seguinte, que vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. É tão importante que eu vou voltar e vou ler um pouquinho aqui. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, porque Joana d'Arc foi queimada na fogueira pelo movimento da Inquisição, né? Tudo porque o movimento da Inquisição, eu conheço pouco, muito pouco. Ele teve raízes econômicas, perseguindo os judeus, porque os judeus naquela época eram uma classe econômica muito forte, e os judeus eram alvo da Inquisição para poder pegar os bens e ficar com a igreja. E qualquer pessoa que demonstrasse mediunidade era também alvo das perseguições da Inquisição, né? Onde culminou em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. A fidelidade de Joana d'Arc, uma moça, uma jovem de 19 anos, a sua bravura para comandar o exército, os princípios cristãos que nortearam a conduta de Joana d'Arc, tudo isso é maravilhoso. Leon Denis tem uma obra, Joana d'Arc Médium, essa eu já li, que é o livro que eu li para poder fazer o estudo. E tem uma outra, eu comprei, mas não li ainda não, mas não tem muita diferença não. É a mesma história contada sob outro ponto de vista. Joana d'Arc contado, narrado por ela mesma, né? Bom, então ele fala que desde esse dia me entreguei por amor do Cristo a desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam. Ela sofreu muito, com resignação e piedade pelos verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo beijo de perdão da minha própria consciência. Com a morte na fogueira, encerrando a sua missão, Joana d'Arc, que livrou a França de se dividir devido a uma guerra que durante 100 anos, né, movida pela Inglaterra, que queria dividir a França, né,
ela garantiu a unidade da França para que o Consolador tivesse condição de ser trazido ao mundo pela espiritualidade superior. A partir desse fato, Judas é um espírito redimido. Não precisa mais reencarnar na Terra como nós precisamos para resgatar nossas provas, né? Então ele fala para o irmão X, que estava lá naquele momento em Jerusalém, para recordar como os fatos se passaram, né? E então ele sente a presença. Quando ele foi vendo, acompanhando a distância o martírio de Jesus, ele percebeu que os outros discípulos o abandonaram o mestre, com exceção de João o Evangelista, né? E quem sobrou? Algumas mulheres piedosas, carinhosas, que ampararam o mestre no doloroso pranto. E em todas as homenagens a ele prestadas, em todas as homenagens que são prestadas a Jesus, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Doloroso, né? Só que agora ele não sofre mais, né? Olho complacente os que me acusam sem refletir, se podem atirar a primeira pedra. Já pensou? E a gente fala, né? Judas foi isso, fez isso, é porque a gente não tem o conhecimento devido. Ele não deve mais. Eu já li no livro que São Vicente de Paulo, Herodes, redimiu. Já não é mais aquele perseguidor do Cristo, o que matou as crianças, né? É um apóstolo da caridade, com larga ficha de trabalho no plano espiritual, e tem os seus adeptos aqui na Terra. Então lá tem as mensagens que falam sobre a caridade no Evangelho segundo o Espiritismo, e numa delas São Vicente fala que até hoje ele se sente feliz quando ele vê que muitos espíritos, ao reencarnar, pedem como prova continuar o seu trabalho, continuar a sua missão. Então, ele olha complacentemente os que me acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios. Aí está fazendo referência aqui à psicosfera do lugar lá de Jerusalém. Pesa, né, esses sítios cheios de miséria e infortúnio, né? Ao tempo de Jesus, no livro há 2000 anos, Cafarnaum era uma cidade assim, considerada uma verdadeira estância de repouso, como é para nós hoje, e já foi muito mais, né? Campos do Jordão, em São Paulo, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E hoje a impressão que a gente tem que não tem nem mais árvore, nem mais grama lá, né? Tanto sofrimento, tanta guerra, tanta falta de paz que o povo de lá tem. Pessoalmente, porém, diz ele, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Já pensou que maravilha? E quanto ao Divino Mestre, já estou terminando, posso? Quanto ao Divino Mestre, continuou Judas com os seus prantos, infinita é a sua misericórdia, não só para comigo, porque recebi 30 moedas, vendendo-o aos seus algozes, há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. Estou terminando. É verdade, concluí, diz o irmão X, e os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Somos nós estamos longe, né? Nós estamos longe. Eu não sou não, o governo, nós agora estamos em problemas, né? Que nós não estamos satisfeitos. Esse é um problema político, aquele governo daquele país que é ocupado. Todos nós temos ligação em maior ou menor grau com os problemas coletivos que nós vivemos, que diz respeito ao lugar onde nós estamos colocados para lutar cotidianamente pela nossa evolução.
Essa história do Judas está no livro Palavras do Infinito, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E essa mensagem, olha que maravilha, foi recebida em Pedro Leopoldo em 19 de abril de 1935. 35. Está atualíssima, não está? Tá. Meus irmãos, alguma coisa vocês gostariam de falar? Alguma pergunta? A história deixa eu responder umas coisas. Tudo certo? Então eu espero que vocês saiam daqui com muita vontade de compreender mais alguma coisa sobre a evolução do Espírito. Que Jesus nos abençoe a todos.